Se você trabalha com diversidade genética, com certeza já ouviu falar nas estatísticas F de Wright, né? E talvez já tenha até arrancado os cabelos aí tentando entender o que elas significam. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e nós vamos aprender a interpretar os valores das estatísticas F, entender qual é o conceito de estatística F e também como você pode aplicar isso no seu trabalho em genética de populações, diversidade genética e filogeografia. Seguinte, eu abri uma enquete para vocês e esse foi um tema super pedido. Sempre é, porque é um conteúdo que, se você trabalha com isso ou vai trabalhar, você esbarrará. Seja para um teste estatístico que utiliza os pressupostos de Wright, seja para que você aplique aí nas suas análises, você precisará compreender sobre estrutura genética. E estrutura genética está completamente relacionada com as estatísticas F de Wright, no sentido de que as estatísticas F são uma ferramenta para que você consiga mensurar se há a estruturação genética ou não nas suas populações. É uma das ferramentas, viu? Não é a única, mas sabe aquelas estatísticas, digamos assim, que são clássicas e que você vê em todo o trabalho? Então, essa é uma delas. Então, assim, você dá um like nesse vídeo, manda para o amigo, manda para a amiga, porque é um vídeo que eu sei que vai ajudar bastante. Vocês pediram e eu estou aqui fazendo ele, porque eu de fato acredito que isso pode ajudar muito, muito, porque o que eu recebo de gente falando, eu não sei interpretar o que é um F igual a 1, o que é um F igual a 0, o que é um F negativo, o que é um F1 positivo, o que é isso? Vamos compreender tudo isso hoje. Já temos uma aula no canal explicando sobre o que é estruturação genética de população, o que é estrutura genética nas populações, o que não é essa estrutura genética nas populações, quando você tem ausência, o que acontece, o que está por trás. Dá uma olhadinha aí, porque eu acho que ele vai ser importante para você entender o conteúdo deste vídeo de agora. Então, seguinte, quando a gente está estudando as estatísticas F de Wright, você quer avaliar a partir de desvios daquilo que a gente esperaria encontrar a endogamia. Então, ela é uma métrica para avaliar a endogamia. Agora, você sabe que a endogamia, ela está associada a diversos fatores, como por exemplo, o mais importante deles, acasalamento entre aparentados, porque se você não tem acasalamento entre aparentados, não temos endogamia. Se a gente tem acasalamento entre aparentados, isso significa que nós não temos acasalamento ao acaso. E se você tem uma população que segue os pressupostos do equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente deveria ter uma população, então, com acasalamentos ao acaso. Logo, a gente tem um desvio de um cenário hipotético de equilíbrio de Hardy-Weinberg na ausência de fatores evolutivos e a gente tem, então, um outro cenário. Eu sempre falo para você, cenários servem para que a gente compare. E a partir dessa comparação, a gente consegue extrair as nossas interpretações. Então, a subdivisão das populações dentro da estatística F de Wright, ela tem esse viés de interpretação com base na endogamia. Eu não sei você, mas algumas pessoas, e eu já fiz essa pergunta, né? Por que chama estatísticas F? Estatísticas F é porque a gente está falando do índice de fixação. Essas estatísticas de Wright, elas têm vários nomes. Você vai encontrar por aí como coeficiente de endogamia, índice de fixação, estatísticas F. Mas é em virtude dessa questão aí do índice de fixação, certo? E temos referências clássicas aqui, mas a referência para as estatísticas F é no artigo de Wright, 1951. E eu aconselho fortemente que você dê uma olhadinha lá, porque a gente às vezes tem um preconceito, porque quando escuta Wright, pensa, nossa, o cara é Wright, né, gente? É o Wright da genética de populações, que eu vou fazer no artigo dele, afinal de contas. Mas eu quero te falar que é um artigo super suave de ler, ele tem uma escrita bastante interessante. Eu não tô falando aqui da parte estatística e de matemática, tô falando da parte que ele discute biologia. Então eu acho bastante interessante que você dê uma olhadinha lá para que você entenda melhor o que significa. Bem, mas eu falei para você que a gente ia entender essas estatísticas de Wright, né? E o que elas têm, assim, de interessante?
Porque quando eu falo que uma população está geneticamente estruturada, eu estou dizendo que não há uma associação aleatória entre os genótipos. Então, a organização das variantes genéticas entre as subpopulações é distinta. As frequências alélicas entre as subpopulações é distinta, certo? Beleza, beleza. Ok. Então, o que acontece? As estatísticas F, elas, além de dizerem pra gente se essas populações possuem essa estruturação genética ou não, ela também pode, digamos assim, colocar categorias, viés, digamos assim, zoom, sabe? Pôr uma lupa lá no que você está enxergando. A gente chama isso de hierarquia. Então, a gente pode olhar se tem digamos assim, um desvio, se há uma endogamia dentro da população, sim, considerando todas as subpopulações, dentro das subpopulações em relação às outras subpopulações, um indivíduo em relação às subpopulações. Então, a gente pode pensar em diversas categorias de pergunta. E foi exatamente isso que Wright fez. Ele simplesmente pensou em cenários. E se eu olhar, então, a composição das subpopulações em relação à diversidade total? E se eu olhar, então, entre as subpopulações, se tem diferença, se não tem? E se eu der uma olhada do indivíduo em relação à população total? Então, percebe que a gente tem um monte de perguntas aqui e ele foi muito sagaz em pensar nessa hierarquia, porque a gente tem sim categorias para olhar se tem estruturação genética ou não. Não é simplesmente você falar, tem estrutura genética, não tem estrutura genética. Qual o nível que nós estamos conversando de estruturação, tá? Certo, mas para que a gente calcule então essas estatísticas de Wright, nós precisamos de três estatísticas descritivas de diversidade. A primeira delas é a chamada HI, e a HI é a heterozigosidade observada média nas subpopulações. Então, o que acontece? Aqui, calma aí, segura. Chup. Você já compartilhou? Agora você é aquela pessoa que fala para compartilhar. E você vai ser aquela pessoa que compartilha, viu? Vamos lá. Chup. Não quero laser. Quero a caneta. Pronto. Então, é o seguinte. Imagina que essa borda amarela aqui, tá vendo? É uma população total, tá? Então, todos esses 4 grupos que estão dentro dessa borda amarela aqui, desse círculo amarelo, a gente considera como se fosse uma população total, certo? Dentro dessa população total, eu tenho grupos, ou DEMs, ou subpopulações. E aí, a gente vai chamar cada subpopulação que está dentro dessa população total de subpopulação S, viu? E grava isso, porque você vai entender. Geralmente, as pessoas têm dificuldade de interpretar a estatística F, porque não associa com essas palavrinhas que eu estou falando para você. Se a estatística F quer ela quer investigar uma hierarquia, então você tem que ficar ligado nessa hierarquia. E quando eu estou te contando esse cenário, eu já estou mostrando para você como você vai relacionar cada uma dessas populações e subpopulações para construir essa hierarquia. E aí, dentro das subpopulações, eu tenho indivíduos. Então, eu falei para você que que a primeira coisa que a gente precisa calcular para calcular as estatísticas F é HI. E HI, então, é a heterozigosidade observada média nas subpopulações. Então, eu vou calcular a heterozigosidade observada nessa população S1, nesta população S2, 3, 4, e aí eu vou fazer a média entre elas, tá? Então, eu calculo essa heterozigosidade observada e faço a média. A heterozigosidade observada é aquilo que eu efetivamente observo nas minhas populações, simples desse jeito. E quando a gente mensura, né, a heterozigosidade, o que eu estou olhando? Eu estou olhando para 2 formas alélicas, certo? Porque a heterozigosidade, os heterozigotos, eles têm um alelo e uma forma alternativa
deste alelo para um determinado gene. Então, são duas formas distintas de alelo. Por isso que a gente fala que as estatísticas F, elas estão associadas com a endogamia, porque quanto menor a heterozigosidade, quanto menor essa associação entre dois alelos distintos, maior são os homozigotos, logo maior é a homozigosidade que eu espero e que a gente encontra. E quando a gente tem endogamia, o que a gente tem nas populações? Homozigosidade. Então, percebe que as coisas estão totalmente conectadas, os conceitos? Pois é. Então, primeira coisa é isso, tá? Depois a gente vai calcular a heterozigosidade esperada média nas subpopulações. E essa heterozigosidade esperada média nas subpopulações é chamada de HS. Heterozigosidade esperada de acordo com o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, na ausência dos fatores evolutivos, qual seria o valor de heterozigosidade que eu esperaria encontrar em cada uma dessas subpopulações? E depois que eu chego a este valor, eu faço uma média. Qual é a fórmula para você calcular a heterozigosidade esperada? 2pq, né? Lá, você dá uma olhada aí nos nossos vídeos, a gente tem vídeo ensinando como fazer os cálculos do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Mas, então, para uma associação aleatória entre dois alelos distintos em populações que seguem o equilíbrio de Hardy-Weinberg, a fórmula que nós temos é 2pq. Isso significa, então, que para a subpopulação 1, eu vou calcular HS, que vai ser... Na verdade, ainda não é HS, que ela só vai ser HS quando eu tiver a média entre todas as subpopulações. Mas eu vou calcular, então, aqui 2pq para essa população 1, 2pq para a população 2, 2pq para a população 3 e 2pq para a população 4. Feito isso, farei a média entre essas heterozigosidades esperadas para essas subpopulações. Então, vai ser o valor da heterozigosidade dividido por 4, porque eu tenho essas subpopulações e eu preciso fazer a média. Agora, a próxima categoria, o próximo cenário que a gente precisa calcular é a heterozigosidade esperada na população total. E quando eu falo a heterozigosidade esperada na população total, eu quero te dizer que nós vamos desconsiderar a presença dessas criaturinhas maravilhosinhas, as subpopulações. Então, esquece aqui esse contorno, esquece isso. Imagine que não há subpopulações. Então, isso daqui seria a nossa população total, esse somatório aqui das 4 populações. Uou, que artista que fiquei. Então, a gente vai calcular a heterozigosidade. Aí você tem que fazer o quê? Calcular a frequência agora dos alelos nessas populações, considerando elas como um todo. E aí a gente calcula, então, a heterozigosidade esperada na população total. Quando a gente tem esses três cálculos de heterozigosidade, HI, HS e HT, nós podemos, então, calcular as estatísticas F. Nós temos 3 estatísticas F. FIS, FIT e FST. Todas elas, então, mensuram endogamia. E é sobre isso agora que a gente vai conversar. Nós vamos falar sobre cada uma dessas estatísticas, o que elas significam e como você pode interpretá-las dentro do seu trabalho. Porque aqui eu ensino você o domínio nas análises, mas eu também te ensino o domínio nas interpretações dos dados genéticos, na interpretação dos dados em diversidade genética. Portanto, é importante que você não fique só apertando botões por aí, que você entenda sobre o que você está tendo como resultado e como isso tem significado biológico e pode te ajudar a responder as suas perguntas. Então, vamos para a primeira estatística F. Vamos começar aqui. FIS. O que é o famoso FIS? FIS é um coeficiente de endogamia. E eu quero te falar uma coisa. Presta atenção nisso para você não esquecer mais. Quando você olha aqui para as estatísticas F, aqui a gente tem o I, e esse I é de indivíduo. E o S é de subpopulação. Por isso eu falei para você,
fique de olho aqui nos conceitos, tá? Wright chama cada um desses grupos aqui dentro do grupo maior da população de subpopulação. Então, é a relação do indivíduo para com as subpopulações. Percebe? Então, como que a gente vai fazer para calcular o FIS? Você precisará ter a heterozigosidade esperada média nas subpopulações. Então, vai pegar cada uma dessas aqui, fazer a média da heterozigosidade esperada e vai diminuir, então, da heterozigosidade observada média nas subpopulações. Olha que interessante isso. Isso daqui é uma comparação de cenários. E essa comparação de cenários nos diz muito, porque quando você compara um cenário com um cenário de modelo nulo, o desvio desse modelo nulo te dá informações para que você consiga interpretar. Qual é o nosso modelo nulo aqui? A heterozigosidade esperada média nas populações, HS, porque isso daqui é aquilo que eu espero encontrar sob equilíbrio de Hardy-Weinberg. O desvio disso, então, essa proporção, então, distinta de HS em relação a HI pode me dar insights sobre as minhas populações. Por exemplo, se eu tiver o mesmo valor de heterozigosidade esperada sob o equilíbrio, ele for o mesmo valor da heterozigosidade observada, o que eu posso dizer? Que essa população, ela segue os pressupostos do equilíbrio, que não há acasalamentos preferenciais, que os acasalamentos são ao acaso e tantas outras coisas podemos falar sobre isso. Para esse cenário, nós temos um FIS igual a 0. E um FIS igual a 0 significa que nós não temos endogamia nas nossas populações. A ausência de endogamia nas nossas populações. Viu que ficou claro? Foi 0 justamente por quê? Porque eu não tenho acasalamentos entre indivíduos aparentados, eu não tenho acasalamento com base em indivíduos que têm preferência, então não há um acasalamento preferencial, é aleatório. Se é um acasalamento aleatório, eu não tenho a presença de endogamia nas minhas populações. Logo, a minha heterozigosidade observada, aquilo que eu efetivamente vejo nas populações, quando comparada com aquilo que eu esperaria encontrar sob o equilíbrio de Hardy-Weinberg, serão as mesmas coisas. Então, em sendo a mesma coisa, a gente interpreta que eu não tenho endogamia. O meu FIS é igual a 0. Se você tem, então, no extremo oposto, um FIS igual a 1, isso significa que você tem muita, mas assim, tipo, um excesso total de homozigose nas suas populações. Esse valor aqui é o extremo, tá? Nath, pode ter FIS negativo? Sim, pode ter FIS negativo. O coeficiente de endogamia negativo significa que nós temos um excesso de heterozigotos nas nossas populações. E sim, este cenário pode acontecer. Se você quiser que eu converse, que eu traga alguma aula, algum conteúdo em relação ao excesso de heterozigotos, o que significa isso? Deixa aqui para mim nos comentários que eu trago para você. Certo, então a gente conversou aqui sobre o coeficiente de endogamia e o coeficiente de endogamia, então, ele vai metrificar os desvios, então, de heterozigosidade média observada nas subpopulações em relação àquilo que eu esperaria encontrar. A nossa próxima estatística é uma queridinha muito maravilhosa, que você que pega ali o seu trabalhinho de genética de populações para ler, que pega um trabalho de filogeografia, com certeza já ouviu falar. É quem? É o FST maroto. O FST é o Índice de Diferenciação Populacional. Como assim, Nath? Isso significa que ele avalia se as populações estão diferenciadas entre si. Então, se há uma organização distinta entre essas subpopulações, de tal maneira que eu possa dizer que há uma diferenciação genética entre as subpopulações que eu estou avaliando. Como calculamos FST? Vamos lá. Considere aqui novamente, então,
que nós temos as nossas subpopulações, os nossos grupos aqui, que estão dentro de um conjunto maior, que é a população total circunscrita aqui por essa elipse. Eu falei círculo, né? Mas é uma elipse amarela. Então, como que a gente vai fazer o cálculo para verificar se há diferenças genéticas entre essas subpopulações? Primeiro, você vai precisar da heterozigosidade esperada total, que é o nosso HT. Comparação, então a proporção vai ser em cima dela. Colocamos aqui embaixo o nosso denominador. Então, vai ser a heterozigosidade esperada da população total menos a heterozigosidade esperada média nas subpopulações, ou o nosso famigerado HS. E aí, então, quando eu faço esse cenário de comparação, eu consigo estabelecer se há diferença entre essas subpopulações ou não. Como assim, Nath? Só de você olhar essa fórmula, você está me dizendo isso? Te explicarei. Imagina só, se eu considerando todas essas 4 subpopulações, fica tudo num balaio só, E eu faço o cálculo da heterozigosidade esperada nessa população total. E aí eu pego e faço o cálculo da heterozigosidade esperada média nas subpopulações. Isso quer dizer que eu vou calcular, então, a heterozigosidade média aqui nessa subpopulação 1, aqui na subpopulação 2, aqui na subpopulação 3, aqui na subpopulação 4. Farei uma média, então vou dividir o valor aqui, somar os 4 valores e dividir por 4. E aí, se eu comparar isso e isso daqui for igual, quer dizer o quê? Lembra da comparação de cenários? Então, se o meu valor, por exemplo, se você faz de conta aí uma heterozigosidade esperada na população de 0,70, e aí você faz, então, o cálculo da heterozigosidade esperada média nas subpopulações de 0,70 também, isso significa que este cenário aqui é próximo ou igual a este outro cenário aqui. Logo, eu terei um FST igual a 0. Isso quer dizer que eu não tenho estruturação genética, eu não tenho diferença entre as minhas populações. As minhas populações não estão geneticamente distintas. Não há diferença entre elas. Percebe, então? Isso é bem interessante. Eu acho que você conseguiu compreender certinho. Qualquer coisa me fala aqui que a gente conversa a respeito. Mas a gente comparou cenários. Então, isso implica dizer que a gente tem nessas populações acasalamentos ao acaso. O FST é um negócio muito complicado. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Às vezes, as pessoas pegam nos livros e utilizam os valores lá. Por exemplo, um FST de 0,2 é extremamente elevado, as populações estão altamente diferenciadas, a partir de um FST de 0,2 mais ou menos. O que acontece? Depende muito também da espécie que você está avaliando, porque a gente precisa, sim, olhar para essas métricas dos livros, né? E isso norteia o nosso entendimento, norteia as nossas interpretações. Mas você também tem que olhar para o organismo, criatura, que você está estudando. Qual que é a ecologia, qual que é o nicho, qual que é a espécie, o gênero. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez, para a espécie que você estuda, você vai ter uma diferenciação de 0,05 com a maior que aquela espécie poderia ter. Então, você começa a comparar no cenário da ecologia da espécie, entendeu? Então, se essa espécie, por exemplo, se você encontra um resultado aí de 0,06, vai ser uma coisa assim muito absurdamente elevada, entendeu? Então, sempre tem isso em mente. A gente olha esses valores que estão nos livros, mas a gente também tem que olhar para as características das nossas espécies. Nath, mas eu não tenho trabalho para minha espécie. Olha para as espécies irmãs, dá uma olhada aí no que tem na literatura, para que você consiga observar também os aspectos ecológicos dessas espécies, ou os aspectos ecológicos nessas populações
históricos e tudo mais, tá? Inclusive, esse livro aqui do Hartley Clark, eles colocam certinho pra gente os valores aqui, de acordo com o Wright 78, orientações assim para interpretação de FST, tá? Então, basicamente o que ele fala é o seguinte, que a amplitude de 0 a 0,005 pode ser considerada indicativo de pequena diferenciação populacional. Se for de 0,05 a 0,15, é moderada diferenciação genética. Se for de 0,15 a 0,25, grande diferenciação genética. E acima de 0,25 é tipo assim, muito grande. Tem alguns autores que consideram a partir de 0,2, como eu te falei. É o caso do pessoal do Rowe et al., que traz esse conceito dentro do livro de evolução molecular, tá bom? Só que eu também quero te falar uma outra coisa que é importante nesse contexto. Às vezes a gente encontra um FST muito elevado. Por exemplo, você pode encontrar um FST igual a 1, que seria o máximo, né? O FST, ele não, diferente do FIS, você não encontrará valores negativos para FST. O máximo que você vai encontrar é um valor de 1, tá? Então, algumas pessoas utilizam esse valor de FST para colocar como argumento de que temos espécies distintas nas populações que estamos estudando. Quero te dizer que você não pode utilizar o FST como um critério para identificar espécies. Esse é um erro que as pessoas cometem bastante. É claro que espécies distintas, se você for calcular o FST, coletar populações de espécies distintas, a gente pode sim encontrar um FST igual a 1. O que eu estou querendo dizer para você é que o FST igual a 1 não pode ser utilizado como um critério para definir espécies. Espécies nós definimos com análises filogenéticas, filogenômicas e não com o valor da estatística F. Beleza? Beleza. Próxima categoria aqui das nossas estatísticas F. FIT, conhecido na praça também, famoso por aí como Fão, ou coeficiente de endogamia geral total das nossas populações. Perceba, peraí, vamos voltar um negócio aqui, que eu esqueci de falar para você. Lembra que eu falei que a gente tem que olhar aqui para a letrinha que está dentro do índice, que ela ajuda muito a gente a entender o que significa esse índice, porque isso aqui eu olho tem muitos anos, então eu já bato e eu já sei o que significa. Mas no começo eu tinha muita dificuldade de fazer essa associação e saber o que significava. Só que eu não parava para pensar, porque olha isso aqui, gente. Ó, se eu tenho aqui F, que é o índice de fixação, e eu tenho um ST, S, subpopulação, T, total. Então, eu estou comparando as subpopulações com o total, que é a fórmula aqui. Por isso que eu falei, dá uma olhadinha nas letras. As letras não estão aqui por acaso, elas significam alguma coisa. É a abreviação de alguma coisa, tá? Mesma coisa aqui para o nosso FIT que eu estava falando. Então, vamos voltar, porque eu gosto de apresentar FIT. Famigerado FIT, maravilhoso, índice de endogamia geral nas populações, conhecido na praça como Fão, o FIS é conhecido na praça como Finho, todos estão falando sobre endogamia. Porém, o FIT fala de uma endogamia total nas nossas populações. Logo, se o bichinho fala de uma endogamia total nas nossas populações, eu preciso utilizar o goianês que eu falei agora. Eu preciso utilizar a heterozigosidade esperada da população total, porque se o FIT é um valor de endogamia global, obviamente eu preciso incluir, então, a heterozigosidade global, total dessa população. Para isso, então, temos que calcular a heterozigosidade esperada sob o equilíbrio de Hardy-Weinberg, desconsiderando a presença das subpopulações. Você vai eliminar essa definição de subpopulação e vai considerar essas 4 populações como uma coisa só. E aí, então, a gente vai comparar isso com aquilo que eu observo dentro das minhas subpopulações, tá? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero que você entenda que quando eu
comparo, com o que eu observo, eu estou olhando ali os processos, tá? Então, se eu tenho um cenário total de população com aquele cálculo que eu esperaria encontrar, eu estou olhando para um cenário de equilíbrio de Heisenberg. Mas, se eu olho aqui para minha população, o que eu observo? Eu não estou olhando para cenário nenhum, estou dizendo as coisas como elas são. Então, quando eu comparo isso com o modelo nulo aqui, e esse desvio pode me falar sobre coisas. Então, fit também segue a mesma coisa do F'. A gente pode encontrar um fit negativo também. Fit igual a 0 é a ausência de endogamia global aqui, então, considerando isso aqui tudo. Então, como se fosse uma única população, eu diria, se um fit for igual a 0, que eu não tenho diferenciação genética nas minhas populações, mas se eu tiver um fit igual a 1, eu estou muito lascado, porque eu tenho uma endogamia altíssima dentro desta população. Vamos resumir isso daqui, vamos sumarizar, porque tá vendo? Pronto, você vai sair daqui sabendo isso daqui, sabendo interpretar, e eu quero que você volte aqui e me conta se esse conteúdo te ajudou, se você tá aí fazendo sua monografia, tese, especialização, dissertação e tá usando aí as estatísticas F. Então, quando a gente trabalha com estrutura genética de populações, nós estamos descrevendo uma distribuição não aleatória dos genótipos entre as populações. Então, há uma organização distinta das variantes genéticas entre essas populações, subpopulações. Isso daí, então, pode ser estudado, pode ser mensurado com as estatísticas F de Wright, que foram descritas, então, em 1951. Essas estatísticas F, elas foram desenvolvidas especificamente em relação à quantidade de heterozigotos total da população e dentro das subdivisões, razão pela qual eu falei para você que nós estamos trabalhando com uma hierarquia. Wright pensou em categorias de perguntas, por isso que a gente tem 3 índices que mensuram a endogamia, mas em diferentes perspectivas, em diferentes hierarquias. Temos o FIT total, temos o FST, que avalia então a diferenciação genética entre populações, a gente tem o FIS, que avalia se há endocruzamento dentro das subpopulações, enfim, conseguimos então fazer várias avaliações. Mas a gente compara então com essa heterozigosidade que a gente esperaria encontrar, como a gente já conversou aqui sobre cada uma dessas fórmulas, tá bom? Então, eu sei que é um conteúdo denso, mas esse conteúdo é muito importante e eu acho que se eu fosse assim elencar dos vídeos do canal, aquele que seria o mais interessante para você, acho que seria esse daqui, sabia? Eu sei que a gente tem muito tutorial por aqui, que a gente tem algumas análises complexas, mas como eu disse para você, não é só de análise que sobrevive um pesquisador. Você precisa também fazer as suas interpretações e as estatísticas F, elas centralizam muita teoria e muito conceito e muita coisa que vai se amarrando, sabe? E aí você pensa, nossa, faz todo sentido, como não pensei nisso antes. Quero conversar com você, então, para amarrar tudo isso, lendo um trecho do livro do Hartley Clark. Esse é um livro que eu uso muito aqui com vocês. Acho que é uma referência para quem estuda genética de populações e filogeografia e diversidade genética. Então, eu quero ler esse fragmento porque eu acho que ele sumariza tudo aquilo que a gente conversou nessa aula e em outras aulas que nós temos aqui no canal, porque eu não trouxe todo o conteúdo, gente, é impossível. Ó, para você ter noção, no nosso curso que eu tenho aqui sobre análises em diversidade genética e interpretações de dados, a gente tem, acho que até este momento que eu estou gravando esse vídeo, essa aula, mais de 100 aulas. Então, assim, é muito complicado eu colocar todo um conteúdo dentro de um único vídeo. Mas eu quero te falar que este vídeo aqui, ele amarra inúmeros conceitos. Aqui dentro você tem um conceito de alelo, de gene, de genética de populações, de evolução, tudo está imbricado, de endogamia, de fatores evolutivos. Você precisa compreender todos esses aspectos para você conseguir assimilar bem este vídeo. E aí, então,
este parágrafo que lerei, ele é do capítulo 6, eu acredito, deixa eu ver aqui. Acho que é o capítulo 6 dos Easy Menino, endocruzamento, subdivisão populacional, isso mesmo. Então, os autores falam o seguinte, ó. A maioria das populações é agrupada em subpopulações menores, nas quais geralmente ocorrem os cruzamentos. Esse agrupamento é chamado de estrutura populacional, ou subdivisão populacional, sendo quase universal entre os organismos. Mas os entendedores e as entendedoras já sabem disso, Hartley Clark. Quando há subdivisão populacional, é quase inevitável que ocorra alguma diferenciação genética entre as subpopulações. Com a expressão diferenciação genética, queremos dizer que as frequências alélicas entre as subpopulações se tornam diferentes. Simples desse jeito, e aqui a gente sempre conversa sobre esses conceitos. Estrutura genética nas populações é uma distribuição não aleatória dos genótipos entre essas populações. Essa diferenciação genética pode resultar de seleção natural em favor de diferentes genótipos em subpopulações dissimilares, mas também pode resultar de processos aleatórios na transmissão dos alelos de uma geração para a próxima ou de diferenças casuais na frequência alélica entre fundadores iniciais das populações. Traduzindo para entendedores e entendedoras. Estamos falando de 3 aspectos aqui. Seleção natural, tá bom? Deriva genética e fluxo gênico. São fatores evolutivos. Por isso que eu falei para vocês precisam saber sobre fatores evolutivos para que vocês consigam entender muitas, mas muitas análises, porque diversas se baseiam em pressupostos de ausência desses fatores evolutivos. Então, na presença desses 3 aspectos que eu falei, seleção, deriva e fluxo gênico, nós podemos, então, ter a subdivisão populacional. Bom, é isso. Bem legal isso aqui, eu acho que sumariza bastante a nossa conversa, né? Eita. Muito legal. Tem esse livrinho aqui também, eu ia conversar sobre ele, é um de genética de conservação, mas eu acho que tá tranquilo. Acho que eu dei uma boa batidinha de conteúdo aqui, tá suave. Suave na nave, de boa na lagoa. E é isso aí, Brasil. Então, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui para mim nos comentários. Comenta, fala, ai, ficou joia, eu preciso do seu feedback para eu melhorar e trazer coisas também que são interessantes aqui. Então, coloca a sua opinião, porque aí você é uma pessoa que vai contribuir com esse canal. E a Nath fica muito feliz quando ela lê aqui o comentário, quando ela vê que você deu um feedback. Este vídeo, por exemplo, ele é um vídeo que foi pedido por um entendedor, então eu fico muito feliz de trazer esse conteúdo aqui e eu espero que possa ajudar de alguma forma. É isso, te espero na nossa próxima aula. Até breve!